Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o ano litúrgico. Estamos trabalhando o ano C, Evangelho de Lucas, nosso 15º encontro. É o terceiro domingo do tempo comum. Estamos no ano C do tempo comum. Este ano, todo evangelho, tirando os evangelhos das festas e grandes celebrações, todo o evangelho será de Lucas. O evangelista inicia com o ministério público de Jesus na cidade de Nazaré, sua terra natal. A pergunta que se faz no evangelho dentro do texto comum é: quem é Jesus? Essa pergunta foi respondida no primeiro encontro com o batismo, que dizia: Tu és meu filho. E João Batista diz: é aquele que é mais forte que ele, e aquele que batiza com o Espírito Santo e fogo. No segundo domingo, quem é Jesus? É aquele que dá o vinho novo, ele é o noivo. Aquele que manifestou sua glória ao realizar seu primeiro sinal. Aquele que Maria pede que façamos o que ele disser. Somos chamados como discípulos a ver neste Jesus, com a manifestação da sua glória, isto é, através da Eucaristia. No terceiro domingo, a pergunta é: quem é Jesus? Ele é aquele anunciado por Isaías, do capítulo 61, versículo 1 e 2. Corresponde ao terceiro Isaías, que é do pós-exílio da Babilônia. Na mensagem de Isaías, Deus Javé está para retomar na mão os destinos de seu povo exilado, onde o próprio Deus exercerá sua soberania pessoalmente sobre a terra. Esse texto tem um sentido messiânico, isto é, aponta para Jesus, na nossa tradição cristã. Vemos no Evangelho que São Lucas procura relatar os fatos transmitidos pelas testemunhas oculares. Isto é, São Lucas não foi discípulo direto de Jesus. Tudo o que ele conheceu através de pessoas que conviveram com Jesus. Se conta também que ele teve conhecimento de tudo aquilo que aconteceu com Jesus também por meio de Maria. E através desses testemunhos oculares, ele vai montar o seu evangelho, narrando o seu evangelho dentro de uma perspectiva teológica, um crescente teológico, para que nós possamos fazer dentro do seu evangelho uma caminhada para descobrir quem é Jesus, o que ele realiza em nosso favor e quais exigências para poder segui-lo. Então, São Lucas vai buscar todo esse material nessa tradição. É a tradição, dos testemunhos oculares que vão dar garantia, àquilo que nós encontramos no seu evangelho. A antífona inicial coloca a comunidade a se dispor à celebração eucarística, convidando então a igreja a celebrar com alegria. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, glória e poder na sua presença, esplendor e majestade no seu templo. A antífona convida: vamos celebrar. Vamos nos expor ao Senhor diante da sua presença. Salmo 95, versículo 1 e versículo 6. A primeira leitura é do livro de Neemias. Ele foi governador na época do pós-exílio da Babilônia. E tinha a missão do Império Persa a reconstruir Jerusalém e seu templo. Esdras era o sacerdote. Foi nessa época que surgiu o Pentateuco, na sua redação final que nós vemos hoje. O livro que se lê diante do povo era a Torá. Esdras abriu o livro da lei em uma cerimônia, e nessa cerimônia havia a leitura da Torá
a explicação por parte dos levitas, isto é, uma homilia. Com o livro da Torá reestruturado pelos sacerdotes, podemos dizer que o povo hebreu iniciou um tempo novo, o tempo do judaísmo. Nós vemos que o povo de Israel volta do exílio, diante daquela cidade, aquele tempo em escombros, tudo destruído. Se tem essa liturgia da palavra, se lê a Torá, as explicações, a homilia sobre os textos. E o povo, então, escuta essa Torá em prantos. É o resto de Javé, é os restos de Israel, os povos de Javé, naquela reunião onde se encontram aqueles que sobreviveram, que na sua pobreza, na sua realidade, se reúnem para poder ler esta Sagrada Escritura. Faz lembrar também a segunda leitura, a comunidade cristã ainda bem pobre, que se reúnem em comunidade, o corpo de Cristo, para exercer os seus dons na criação da unidade. Vemos uma liturgia judaica após o exílio. A prática da leitura da palavra na sinagoga segue o costume de celebrar o sábado no esquema litúrgico próprio. Na sinagoga, no pós-exílio da Babilônia, primeiro se lê a Torá, depois uma explicação sobre a Torá, depois se lê uma leitura de um profeta. Quando Jesus, no Evangelho, pega a leitura do profeta, ele está no segundo momento da liturgia celebrada pela sinagoga. Esta forma celebrativa é mantida até hoje. Uma grande liturgia da palavra, a Assembleia de todo o povo no sábado, a entronização sobre o livro, lido à vista de todos. O texto tem sua explicação, sua homilia, e no fim do encontro, o povo fará uma refeição de festa em que todos participam. O salmo que nós vemos hoje é o Salmo 18b, na versão grego-latina, 19, versão hebraica, e faz toda uma aclamação sobre a Torá, todo ele centrado na lei do Senhor, isto é, o Pentateuco, a Torá. A lei do Senhor é perfeita. É um elogio à Torá, à lei, essa Torá que foi lida no pós-exílio da Babilônia através de Esdras e os levitas explicando. Então, essa Torá, esses mandamentos, esse código da aliança, presente nos livros dos Pentateucos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O Salmo responde, então, à leitura de Neemias. A segunda leitura, nós temos a forma breve, que é 1 Coríntios 12, do versículo 12 a 14, versículo 27, ou também podemos ler a forma longa, que é 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 30. A igreja é o corpo de Cristo, e nós seus membros. A igreja naquele tempo, pobre, constituída de pessoas simples, que ao mesmo tempo sustentados pela fé, vivem em comunidade, colocando em comum seus dons, seus carismas. Cada um tem um carisma e missão. Todos são chamados a contribuir ao funcionamento do corpo. Ninguém deve ser considerado inferior, porque todo dom, todo ministério tem a sua função dentro do corpo. A hierarquia dos carismas e ministérios tem sua função e missão para contribuir para a unidade da igreja, o corpo de Cristo. Uma comunidade que iniciava sua caminhada de cristão, uma igreja pobre, mas rica em serviços e unidade em Cristo. A igreja, a comunidade dos povos de Javé, reunidos em torno do Cristo ressuscitado, no seu corpo. Já no Evangelho, Jesus apresenta o seu programa, o anúncio do Evangelho à luz do texto de Isaías. Na sinagoga, primeiro se lia a Torá, como já disse, e explicava uma homilia,
Depois se lia o texto do profeta e depois uma homilia, né? E naquele momento se toma a palavra, o texto de Isaías, e diz, né, aquelas palavras, o ano de graça do Senhor. Esta é a minha missão de Jesus diante da leitura do texto. Jesus leu o texto de Isaías e diz, essa é a minha missão. A mensagem alegre e anunciada aos pobres vem dirigida como destinatários do reino de Deus. Hoje, se cumpre a promessa de Isaías. Realiza-se o poderio de Deus sobre a terra. Jesus é esta presença, um senhorio, não uma dominação, não imposição das leis, mas um senhorio onde os destinatários da missão são os pobres no seu alegre anúncio. Os pobres do Evangelho, partindo do profeta Isaías. Quem são esses pobres de Javé? Que, na aflição vivida e pobreza, se recordam de Deus, colocando nele toda a esperança e confiança? Quando vemos, né, essa questão dessa pobreza, é um modo de ser diante de Deus. Pobreza é um modo de ser diante de Deus. E só pode ser vivida na humildade. Então são os pobres de Javé. Quando vemos no livro de Neemias o resto de Israel, que voltou do exílio, reunidos em praça, quando tudo estava destruído, Jerusalém e o templo, é preciso recomeçar tudo de novo. Para recomeçar, ter força para recomeçar, a palavra vem anunciada e desperta essa confiança. E neste lugar de escombros, o povo ouve a palavra e chora. Agora, os pobres de Javé, a eles se proclama, né, a eles se proclama o anúncio alegre da salvação. Nesse contexto, Jesus aponta para si e diz, hoje se realizou essa passagem da Escritura. Inicia a partir dessa leitura de Isaías o ministério do anúncio do Evangelho de Jesus. Aqui está o programa do anúncio de Jesus. O programa dele é tirado então de Isaías. Quem é Jesus? É o anunciador do ano da redenção, a redenção dos cativos. Não mais o resto que volta do exílio, mas todos que sofrem e que precisam ver resgatadas a sua dignidade. Jesus cumpre a promessa em Isaías e reúne os povos de Javé pelo anúncio da palavra. Ele que é a própria palavra de Deus. Por isso ele fala com autoridade. A antífona de comunhão prepara a comunidade para receber o Cristo e diz, contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Que a comunidade se volte à Eucaristia na sua presença real de Cristo e contemple a sua face e se alegre com Cristo que será recebido. Iluminados, né, os rostos, se pode então, a partir do momento que se recebe a comunhão, ir para a missão. Esse é um pequeno comentário dos nossos textos bíblicos e das antífonas que nós encontramos neste terceiro domingo do tempo comum. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.